Eu sei exatamente como a fome soa. As pessoas que nunca passaram por ela imaginam que ela é silenciosa. Imaginam que é só uma sensação, uma fraqueza, um aperto no estômago que passa com o tempo. Mas não. A fome que eu conheci naquele inverno não era assim. Ela falava, ela gritava dentro do corpo dos meus filhos de um jeito que eu precisava fingir não escutar, porque se eu parasse para ouvir de verdade, eu desmoronava. E se eu desmoronava, quem é que ia nos carregar? O Lucas tinha 8 anos e já havia aprendido a não pedir. Isso é o que mais me parte o coração quando penso naquele tempo. Não era a pobreza em si. Era o Lucas, com 8 anos, olhando para o prato vazio e dizendo que não estava com fome, dizendo com a voz firme, sem tremer, com os olhos desviando para os meus só por um segundo, só o suficiente para eu entender que ele mentia e para ele entender que eu sabia. E a gente ficava assim, em silêncio. Os dois fingindo, porque era o único jeito de sobreviver aquela noite. A Isabela tinha 5, ela ainda não sabia fingir tão bem. Ela chorava. Não muito, porque ela também já estava aprendendo a engolir o choro. Minha filha de 5 anos, que deveria estar preocupada com boneca e já estava preocupada em não me preocupar. Mas, às vezes, escapava. Um choro fino, cansado, aquele tipo de choro que não tem nem força para ser alto. E quando escapava, eu abraçava ela e dizia que logo ia ter comida. Eu dizia isso com a boca seca e o bolso vazio e 3 horas de estrada pela frente na escuridão. Naquela noite específica, nós havíamos caminhado desde o meio da tarde. Tínhamos saído do lugar onde estávamos. Não vou chamar de casa, porque casa é um lugar onde você se sente segura, e aquele quarto de fundo que a minha cunhada havia nos emprestado nunca foi isso. Era uma forma de caridade envenenada, daquelas que vêm embaladas em favor, mas que você paga caro toda manhã na forma de olhar torto, de comentário dito em voz alta, mas não para você, de porta que bate mais forte quando ela precisa passar mensagem. Quando ela me disse que eu precisava arranjar outro lugar porque o cunhado havia perdido o emprego e o quarto seria necessário, ela não me deu prazo. Me deu a conta. Saí com 2 sacolas, uma mochila nas costas do Lucas, Isabela no colo. Não tinha ônibus, não tinha dinheiro para o ônibus de qualquer forma. Tinha a estrada, a poeira e um endereço que eu havia encontrado num papel velho no fundo de uma caixa. A casa da dona Dolores, avó do meu marido, uma mulher que eu havia encontrado apenas 3 vezes na vida e que morava em algum lugar naquela região que eu mal conhecia. Eu não sabia se ela ia abrir a porta. Eu não sabia se ela ainda estava viva, mas era o único endereço que eu tinha. E quando você está com seus filhos na estrada e a noite caindo, você segue o único endereço que existe, mesmo sem saber o que vai encontrar do outro lado. O que eu não sabia, o que eu não podia nem imaginar, era que aquela casa guardava algo. Não era só abrigo, não era só uma velha doente e sozinha esperando visita. Havia algo naquelas paredes que mudaria cada fragmento da minha vida, que responderia perguntas que eu nem sabia que estava fazendo, que me devolveria algo que eu havia enterrado junto com o meu marido. Mas isso eu só fui descobrir depois. Naquela noite, eu só sabia de uma coisa: minhas pernas estavam cedendo, minha filha pesava mais a cada passo e o Lucas caminhava ao meu lado segurando a barra da minha blusa com os 2 punhos, apertado. Com aquela força silenciosa de criança que já aprendeu que o mundo pode sumir a qualquer momento e que a única coisa sólida que resta é a mãe. Eu sentia os nós dos dedos dele na minha blusa e aquilo me mantinha de pé. A estrada de terra não tinha nome. Era só poeira e mato dos 2 lados, e um céu que pesava como chumbo. A Isabela havia parado de chorar uns 20 minutos antes, não porque havia passado, mas porque havia esgotado. Ela dormia no meu ombro com o bafo quente no meu pescoço, e eu rezava baixinho, sem mover os lábios, sem pedir nada em específico, só falando com Deus como quem fala com alguém que sabe de tudo e não precisa de explicação.
Eu tô tentando. Era tudo que eu dizia para ele. Eu tô tentando. Foi quando a porteira apareceu na escuridão. Uma porteira velha, de madeira, com uma corrente enferrujada e uma placa que eu não conseguia ler direito no escuro. Mas eu já havia decorado o número da propriedade. Havia repetido ele na cabeça durante horas de caminhada, como se fosse um mantra, como se decorar aquele número fosse o suficiente para nos salvar. Era aqui. Eu parei. Meu coração disparou de um jeito estranho. Não de alegria, não de alívio, mas daquele jeito de quem chegou no ponto de não retorno e sabe que o que vem agora vai definir tudo. Se aquela porta não abrisse, eu não sabia o que ia fazer. Eu havia esgotado todos os planos, todos os endereços, toda a dignidade de pedir que eu ainda tinha conseguido guardar. O Lucas olhou para mim, não disse nada, só olhou. E naquele olhar de 8 anos, havia uma pergunta que ele não fazia em voz alta, porque sabia que a resposta podia ser não. A gente vai ficar bem, mãe? Eu ajeitei a Isabela no colo, endireitei as costas, respirei fundo e me aproximei da porta daquela casa velha que parecia estar adormecida no meio do escuro, com uma janela acesa lá no fundo que piscava feito vela no vento. Levantei a mão para bater e fiquei assim, a mão no ar, os nós dos dedos a centímetros da madeira, por alguns segundos que pareceram durar uma vida inteira, porque bater naquela porta era admitir que eu havia chegado no fim, que eu havia esgotado tudo sozinha, que a mulher que havia prometido para si mesma que nunca mais precisaria implorar havia chegado de novo no lugar da súplica. Mas então senti os dedos do Lucas na minha blusa, apertando, e eu bati 3 vezes, fraco, mas bati. O silêncio que veio depois foi o mais longo da minha vida. Depois, um barulho, lento, passos arrastando, uma tosse, o rangido de uma porta velha sendo destravada por dentro. E Dona Dolores apareceu. Ela era menor do que eu lembrava, curvada pelo peso dos anos, com um robe de algodão desbotado e os cabelos brancos soltos caindo pelos ombros. Os olhos pequenos e fundos que brilhavam naquela escuridão como 2 caroços de semente, duros por fora, vivos por dentro. Ela me olhou. Olhou para o Lucas. Olhou para a Isabela dormindo. E eu tentei falar. Tentei dizer quem eu era porque eu havia vindo, o que eu precisava. Tentei montar a frase que havia ensaiado durante horas de estrada, mas o que saiu foi nada. Só um som partido que ficou na garganta. Porque quando você já pediu demais e foi negada demais, o pedido para de sair. Dona Dolores ficou me olhando por um longo momento. Então abriu a porta um pouco mais, deu um passo para trás e disse, com uma voz rouca e velha que parecia vir de muito fundo: "Entra, só isso, sem pergunta, sem condição, sem o peso de um favor sendo calculado. Entra." E eu entrei. E quando a porta fechou atrás de nós, com aquele barulho surdo de madeira antiga encontrando o batente, eu percebi que estava tremendo, não de frio, de alívio, da espécie de alívio que dói, que machuca, que vem só quando você havia parado de acreditar que ele podia chegar. O Lucas me largou a blusa pela primeira vez em horas, e eu percebi que os nós dos meus dedos, do lado de dentro, estavam roxos de tanto segurar. Mas ainda não era o fim da história. Era, na verdade, o começo, porque o que aquela casa escondia, o que estava dentro daquelas paredes velhas e daquele silêncio de anos, ainda não havia sido revelado, e quando fosse, nada mais seria igual. Continua no capítulo 2. Me diz nos comentários, você já chegou num momento da vida em que a única saída era bater numa porta sem saber se ela ia abrir? Conta aqui, porque essa história é de muita gente. E a sua também merece ser ouvida. Continue 0023, capítulo 2. O que a casa guarda. Existem casas que parecem ter alma. Não estou falando de misticismo, de assombração, de nada que você não possa tocar. Estou falando de algo mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Aquele jeito que certos lugares têm de te receber antes mesmo de você entender o que está acontecendo. Como se as paredes tivessem memória.
como se o chão soubesse o peso de quem já passou por ali e reconhecesse, sem julgamento, o peso de quem chegava agora. A casa da Dona Dolores era assim, velha sim, cansada também. As paredes de adobe tinham manchas de umidade que desenhavam mapas imaginários no reboco descascado. O teto de madeira escura rangia quando o vento batia lá fora. O chão de cimento liso e frio havia sido varrido tantas vezes que parecia polido pelo tempo. Mas havia algo ali, um cheiro de erva seca e café antigo e madeira aquecida pelo dia, que entrou pela minha respiração naquela noite e fez uma coisa estranha. Me acalmou. Não completamente, não do jeito que apaga tudo, mas daquele jeito que faz o coração descer 1 centímetro do lugar onde ele fica quando você está em pânico. Só 1 centímetro. Mas quando você passou o dia inteiro com ele entalado na garganta, 1 centímetro é o mundo. Dona Dolores foi à frente sem dizer nada. Eu a segui com a Isabela no colo e o Lucas colado no meu lado, os olhos dele varrendo cada canto daquele lugar com aquela atenção de criança que já aprendeu que ambiente novo pode ser ambiente perigoso. Ele não era curioso da forma leve que criança deveria ser. Era cauteloso, analítico. 8 anos e já vasculhava a saída de emergência com o olhar. Isso doía em mim de um jeito que eu não sabia nomear. A cozinha era pequena e ficava nos fundos. Uma mesa de madeira escura no centro, 4 cadeiras que não combinavam entre si, um fogão a lenha que ainda guardava brasas fracas do jantar. Penduradas no teto, amarradas por barbante, havia ervas que eu não conhecia pelo nome, mas cujo cheiro eu reconhecia de algum lugar distante da infância. Na prateleira de cima, um enfileirado de potes de vidro com tampas de metal, feijão, arroz, fubá, farinha, cada um com uma etiqueta de papel escrita à mão com letra miúda e inclinada. Dona Dolores acendeu o querosene da mesa. A luz amarela e trêmula revelou o rosto dela inteiro pela primeira vez desde que eu havia chegado. E o que eu vi me parou por dentro. Ela estava doente. Não era a velhice. Velhice eu sabia reconhecer. Havia cuidado da minha avó até o fim, havia visto o corpo cedendo com dignidade, lentamente, como uma árvore antiga que vai curvando sem cair. O que eu via no rosto de Dona Dolores era diferente. Era aquela palidez esverdeada que vem de dentro, os lábios sem cor, os dedos que tremiam levemente enquanto ela movia o querosene sobre a mesa. Uma tosse que ela segurou 3 vezes seguidas, tentando esconder de mim. Ela era mais frágil do que a porta havia deixado parecer. E mesmo assim havia aberto. Mesmo assim havia dito entra. Tem feijão de ontem, ela disse virando de costas para mim e se movendo devagar até o fogão. Não é muito, mas tem. Eu quis dizer que não precisava. Quis dizer que não era para se incomodar, que a gente estava bem, que eu não queria dar trabalho. Todas aquelas frases que a gente aprende a dizer quando a vergonha fala mais alto que a necessidade. Mas o Lucas estava do meu lado. E eu havia aprendido, naquele ano de perdas, que o orgulho da mãe não pode custar a fome do filho. Obrigada, eu disse. E a voz saiu pequena, mas saiu. Ela não respondeu. Colocou a panela no fogo. Acordou as brasas com um sopro lento e paciente. Como quem conhece cada humor daquele fogão, como quem faz isso há 50 anos e sabe exatamente quanto sopro é necessário. Eu sentei na cadeira mais perto e deitei a Isabela na minha lap. Ela resmungou no sono, encolheu e não acordou. O Lucas ficou de pé ao meu lado por um momento. Aquele menino que não sabia mais como sentar em lugar de outro sem pedir permissão. Eu puxei a cadeira ao meu lado com o pé e dei um movimento de cabeça. Ele sentou. E pela primeira vez naquele dia, eu vi os ombros dele descerem. Só um pouco, mas descerem. Dona Dolores serviu o feijão sem drama. Uma concha para cada um, pão dormido partido ao meio, um copo d'água. Ela não perguntou se estava bom. Não ficou esperando o elogio. Só colocou na mesa e foi sentar na cabeceira. As mãos cruzadas sobre a toalha de plástico florido, nos olhando comer com aquele olhar que eu não conseguia decifrar.
O Lucas comeu rápido, rápido demais, do jeito que faz dói de ver. Aquela rapidez de quem não tem certeza se vai ter mais, de quem come com medo da comida acabar antes da fome. Eu comi devagar, não porque não estava com fome. Estava. Estava com uma fome que era física e emocional ao mesmo tempo. Aquele tipo de vazio que não é só do estômago. Comi devagar porque precisava manter alguma coisa sob controle, e a velocidade que eu mastigava era a única coisa que eu ainda podia controlar naquela noite. Você é mulher do Renato, disse Dona Dolores. Não foi pergunta. Eu levantei os olhos para ela. Era, eu respondi. Ela não piscou. Não disse sinto muito com aquela voz de velório que as pessoas usam quando não sabem o que dizer. Só assentiu, devagar, como quem confirma algo que já sabia. Faz quanto tempo? 2 anos e 4 meses. E você veio até aqui porque não tinha mais para onde ir. De novo não foi pergunta. Era a leitura de alguém que havia vivido o suficiente para reconhecer o formato do desespero, mesmo quando ele vinha vestido de compostura. Eu poderia ter negado. Poderia ter montado uma história mais digna, uma narrativa onde eu havia escolhido vir, onde eu tinha plano, onde eu estava no controle. Mas havia algo no olhar dela que tornava a mentira impossível. Não era julgamento. Era pior que julgamento. Era compreensão. Sim, eu disse. Não tinha mais para onde ir. Ela assentiu de novo. Então fica, disse ela. Simples assim. O quarto dos fundos está vazio, tem um colchão, não é muito, mas é teto. O Lucas parou de comer por um segundo e me olhou. Eu olhei para ele. E alguma coisa passou entre nós dois naquele silêncio. Um alívio que nenhum dos dois sabia direito como receber, porque havia tanto tempo que as coisas não davam certo que receber algo bom parecia armadilha. A senhora tem certeza? Eu perguntei porque precisava perguntar. Dona Dolores me olhou com aqueles olhos fundos e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Já tive menos que você tem agora e aprendi que guardar espaço custa mais caro do que dividir. Fica. Naquela noite, deitei os 2 filhos no colchão do quarto dos fundos. O colchão cheirava a naftalina e tempo, mas era macio e limpo, e a Isabela afundou nele com um suspiro que pareceu sair da alma. O Lucas ficou acordado por um tempo, olhando para o teto de madeira escura, e eu fiquei sentada ao lado dele até sentir a respiração dele mudar. Quando os 2 dormiram, eu voltei para a cozinha. Dona Dolores ainda estava lá, sentada na mesma cadeira, agora com uma xícara de chá nas mãos trêmulas, olhando para a janela escura como se enxergasse algo do outro lado que eu não podia ver. Eu sentei na cadeira de frente e fiquei quieta por um momento. A senhora não me perguntou nada. Eu disse por fim. Ela virou o olhar para mim devagar. O que eu precisava saber, seus olhos já disseram. Fiz silêncio. E então, sem planejar, sem entender exatamente por quê, eu comecei a falar. Não de forma organizada. Não com começo, meio e fim. Saiu do jeito que as coisas saem, quando ficaram presas tempo demais, em pedaços, em ordem errada, com as partes mais difíceis chegando no meio sem avisar. Falei do Renato, do acidente, da manhã que o telefone tocou e eu soube antes de atender, soube pelo jeito que tocou, soube com aquele conhecimento que o corpo tem antes da mente. Falei das dívidas que apareceram depois, dívidas que eu não sabia que existiam, contratos que eu não havia assinado, um buraco financeiro que eu descobri só depois do enterro, quando eu ainda estava no pior do luto e os credores já estavam na porta. Falei da família dele que sumiu quando o dinheiro acabou, da minha família que ajudou por 3 meses e depois foi perdendo o fôlego, foi colocando condição, foi ficando com cara de peso quando eu aparecia. Falei do Lucas, que havia parado de brincar. Isso saiu diferente dos outros. Saiu com um nó na garganta que eu não conseguia esconder. Ele era uma criança que ria de tudo, eu disse, com a voz falhando levemente. Qualquer bobagem ele achava graça. E de repente parou. Não foi de um dia para o outro, foi gradual. Fui percebendo. O sorriso demorando mais para chegar. A brincadeira sumindo. E hoje ele tem 8 anos e ele me protege. Ele cuida de mim.
Isso não era para ser assim. Dona Dolores me ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando eu terminei, quando eu percebi que havia falado mais naquela meia hora do que nos últimos 6 meses, ela ficou quieta por um momento, tomou um gole do chá, olhou para mim. Você está carregando tudo isso sozinha? Há quanto tempo? Desde o começo. E quem carrega você? Eu abri a boca e não saiu nada, porque a resposta era ninguém. E eu havia me acostumado tanto com essa resposta que havia parado de perceber o quanto ela pesava. Dona Dolores pousou a xícara. Levantou devagar, com a dificuldade de quem tem o corpo reclamando a cada movimento, e foi até a prateleira de potes de vidro. Ficou lá de costas por um momento, a mão percorrendo as fileiras de ervas penduradas no teto, até parar numa específica. Amanhã você descansa, ela disse sem virar. Depois a gente conversa. Sobre o quê? Eu perguntei. Ela ficou quieta por um segundo. Sobre essa casa, ela disse. Tem coisa aqui que você precisa saber. Eu quis perguntar o que era, mas alguma coisa no tom dela me disse que não era hora, que havia um momento certo para certas revelações, e aquela noite já havia carregado o suficiente. Fui para o quarto. Deitei entre meus filhos no colchão estreito, com a Isabela de um lado e o Lucas do outro, e fiquei olhando para o teto de madeira escura, no silêncio daquela casa que cheirava a erva e tempo. Tem coisa aqui que você precisa saber. O que seria? Uma dívida antiga? Um problema com a propriedade? Algo sobre o Renato que eu não sabia? Fechei os olhos sem resposta. E pela primeira vez em muitos meses, dormi antes de o choro vir. Isso, naquele momento, já era um milagre pequeno. Mas os milagres grandes estavam chegando. Eu só ainda não sabia. Continua no capítulo 3. Se você está lendo isso e reconhece esse cansaço, o de carregar tudo sozinho sem que ninguém pergunte quem carrega você, comenta aqui. Você não está sozinho. E essa história ainda não terminou. Continue Exército 26, capítulo 3. O peso do que não foi dito. Os primeiros dias naquela casa foram estranhos da forma que só o recomeço consegue ser. Não era felicidade, não era alívio completo. Era aquela sensação desorientada de quem passou tanto tempo em modo de sobrevivência que quando a ameaça imediata some, o corpo não sabe o que fazer com o silêncio. Meus nervos ainda estavam fiados. Eu ainda acordava de madrugada com o coração disparado, a mão procurando as crianças no escuro antes mesmo de abrir os olhos, contando as respirações antes de permitir que a minha voltasse ao normal. Sobrevivência vira hábito, e hábito não some só porque o perigo passou, mas a casa seguia seu ritmo, e aos poucos, sem que eu percebesse, eu fui sendo puxada para dentro dele. Dona Dolores acordava antes do sol. Eu escutava o arrastar dos chinelos dela no corredor, a tosse contida que ela tentava abafar com a mão, o barulho da fornalha sendo acordada. Na primeira manhã, eu fiquei deitada ouvindo tudo isso e me perguntando se deveria levantar para ajudar. Na segunda, levantei antes mesmo de terminar de pensar. Ela estava na cozinha quando eu cheguei, de costas para mim, mexendo o mingau com uma colher de pau que parecia tão velha quanto ela. Senta, ela disse sem virar. Posso ajudar, eu disse. Já sei, senta primeiro. Sentei. E percebi naquele momento que havia uma hierarquia ali que não era de autoridade, mas de sabedoria. Dona Dolores não mandava. Ela sabia. E quando alguém sabe de verdade, a gente obedece sem que precise ser pedido 2 vezes. Ela me serviu o mingau e sentou do lado oposto, as mãos envoltas na xícara de café preto. Ficamos em silêncio por um tempo, não aquele silêncio desconfortável que pede preenchimento, mas o silêncio de quem partilha o mesmo ar sem precisar justificar a presença. Eu havia esquecido que esse tipo de silêncio existia. Você sabe trabalhar em roça? Ela perguntou por fim. Aprendi quando criança. Faz tempo, mas aprendi. Ela assentiu. Tem um terreno nos fundos. Tá abandonado faz uns 2 anos. Minhas pernas não deixam mais. Ela fez uma pausa. Tomou um gole de café. Se você quiser, é seu para trabalhar.
O que colher, a gente divide. Eu olhei para ela. Não era caridade, era proposta. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela sabia disso. Sabia que eu precisava de trabalho mais do que de esmola, que dignidade não é luxo, que a mulher que estava sentada na frente dela havia sido destruída não só pela pobreza, mas pelo modo como a pobreza te faz sentir diante dos outros. Aceito, eu disse. E foi assim que começou. O terreno nos fundos era um desafio que beirava o impossível. 2 anos de abandono haviam transformado o que já foi roça produtiva numa confusão densa de mato, raiz seca, terra compactada que resistia à enxada como se estivesse com raiva de ser mexida. Eu comecei sozinha nas primeiras manhãs, enquanto as crianças ainda dormiam e o sol ainda não havia esquentado o suficiente para ser impiedoso. Trabalhava em silêncio, a enxada levantando e caindo. Os braços doendo de um jeito que passava de dor muscular e virava algo mais limpo, aquele cansaço honesto do corpo que trabalhou, diferente do cansaço sujo de quem sofreu sem produzir nada. O Lucas apareceu na 3ª manhã. Chegou sem avisar, de bermuda e camiseta, os pés calçados nas sandálias surradas, e ficou me olhando por um momento com aquela expressão séria e avaliadora que havia substituído o sorriso fácil que ele tinha antes. "Posso ajudar?" ele perguntou. Eu quis dizer não. Quis dizer que era pesado demais, que era para ele ir brincar, que criança tinha que ter infância. Mas eu olhei para ele e vi que a infância já havia sido interrompida há tempo suficiente que recusar o trabalho agora seria mais sobre a minha culpa do que sobre o bem dele. "Pode", eu disse, "mas na hora que cansar, para. Sem negociação." Ele pegou um graveto e começou a ajudar do jeito que podia, tirando pedras, afastando o mato fino com os pés. E algo estranho aconteceu. Ali, com as mãos na terra e o sol nascendo devagar sobre a copa das árvores, eu vi algo que não via há meses no rosto do meu filho. Concentração, do tipo leve, do tipo que não é ansiedade disfarçada, mas presença real. Ele não estava sobrevivendo naquele momento, estava fazendo algo, e isso era diferente. Foi na 2ª semana que a relação com Dona Dolores começou a mudar de tom. Até então, ela havia sido hospitaleira, mas fechada, generosa com espaço e comida, econômica com palavras. Ela respondia o que eu perguntava, mas não oferecia mais do que o necessário. Havia uma fronteira invisível que eu respeitava, porque sabia reconhecer o limite de quem carrega a história pesada. Mas naquela tarde de terça-feira, enquanto eu ajudava ela a trocar o curativo de uma ferida na perna que ela havia escondido de mim por dias, a fronteira moveu. "Você sabia que o Renato nasceu nessa casa?" Ela disse, de repente, olhando para o teto enquanto eu enrolava a atadura. Eu parei por um segundo. Continuei. "Não sabia", eu disse. "Ele nunca falou muito da infância." "Não, ele não falava." Ela pausou. "Ele tinha vergonha." "De quê?" "Da pobreza." A voz dela não tinha julgamento, só um cansaço antigo. "Cresceu querendo ser diferente do que era. Não tem problema nisso. O problema é quando a pessoa foge tão rápido do que foi que esquece o que importava." Eu não disse nada. Havia muito ali que eu reconhecia. O Renato que eu havia conhecido era um homem de contradições, alguém que trabalhava com ferocidade, mas não sabia descansar, que amava com intensidade, mas não sabia pedir ajuda. Agora, ouvindo Dona Dolores, eu começava a entender de onde vinham algumas daquelas arestas que nunca havíamos conseguido lixar completamente. "Ele te amava", ela disse, e não era consolo. Era informação, do jeito torto que ele sabia, mas amava. A ferida na perna estava limpa. Eu amarrei a atadura com cuidado e fiquei agachada ao lado dela por um momento, sem pressa de levantar. "A senhora disse que tinha coisa nessa casa que eu precisava saber", eu falei baixinho. "Na primeira noite." Disse e não disse mais. Dona Dolores me olhou. Os olhos dela ficaram na minha por um tempo longo, avaliando, como se estivesse medindo alguma coisa. Não minha honestidade,
mas minha capacidade de carregar o que viria. Ainda não, ela disse. Por quê? Porque tem coisa que muda tudo. E quando muda tudo, você precisa já ter chão embaixo dos pés. Ela ajeitou a perna na cama com dificuldade. Você ainda está encontrando o chão, Maria. Espera mais um pouco. Eu quis insistir, mas havia algo na voz dela. Não segredo por segredo, não mistério por vaidade, mas a proteção genuína de quem sabe que informação na hora errada pode destruir em vez de construir, que me fez recuar. Esperei. O que eu não esperava era que o segredo viria chegar até mim de um jeito que eu não havia previsto. Foi a Isabela quem achou. Minha filha de 5 anos, que havia começado a seguir Dona Dolores por toda a casa, como um patinho segue a mãe adotiva, com aquele amor imediato e sem reserva que só criança pequena consegue ter. Elas tinham desenvolvido uma linguagem própria. Dona Dolores falava pouco, mas quando falava para Isabela, era com uma paciência infinita, e Isabela enchia o silêncio da velha com perguntas sobre tudo e sobre nada, que faziam Dona Dolores sorrir de um jeito que eu não a havia visto sorrir antes. Naquela tarde, as duas estavam no quarto de Dona Dolores, enquanto eu trabalhava na roça. Eu soube do que aconteceu depois, pelo relato da Isabela, que contou com a precisão fragmentada e encantada de criança pequena, descrevendo algo que não entendia, mas que sabia que era importante. Dona Dolores havia pedido um copo d'água. Isabela foi buscar. Na volta, entrou no quarto e encontrou a velha debruçada sobre o baú de madeira escura que ficava no canto. Um baú que eu havia notado, mas não havia tocado, porque havia aprendido que os objetos de pessoas mais velhas carregam fronteiras invisíveis que se respeitam sem precisar ser avisada. O baú estava aberto, e Dona Dolores, sem perceber que Isabela havia voltado, estava segurando algo nas mãos. Isabela descreveu como um papel velho, enrolado, amarrado com um barbante. Mas o que chamou a atenção da minha filha não foi o papel. Foi o que estava embaixo do papel. Uma caixa de metal pequena, enferrujada, com um desenho que Isabela descreveu com toda a seriedade de 5 anos, como uma casa com uma árvore do lado e um risco embaixo. Quando Dona Dolores percebeu que Isabela estava na porta, fechou o baú, mas não rápido o suficiente. Isabela me contou tudo na hora do jantar, com a naturalidade de quem não sabe que está entregando um segredo, porque para ela não era segredo, era só uma história boa de contar. Eu ouvi com o coração fazendo algo estranho no peito, aquele aperto de quem sente que está na beira de algo, sem saber o tamanho do que está embaixo. Naquela noite, quando as crianças dormiram, eu fui até a cozinha. Dona Dolores estava lá, como sempre. Sentei na cadeira de frente. Fui direta, não por falta de delicadeza, mas porque havia chegado num ponto onde eu precisava de verdade mais do que de proteção. A Isabela me contou sobre o baú, eu disse. Dona Dolores não se mexeu. Ficou com os olhos na xícara por um momento. Eu sei, ela disse. O que tem lá dentro? Silêncio. Dona Dolores. A minha voz saiu mais cansada do que eu planejei. Eu estou tentando reconstruir uma vida do zero. Estou trabalhando uma terra que não é minha, morando de favor com 2 filhos que merecem mais do que eu tenho conseguido dar. Se tem alguma coisa nessa casa que muda alguma coisa, eu preciso saber. Não por ganância, por necessidade. Ela me olhou. E pela primeira vez desde que eu havia chegado, eu vi nos olhos dela algo além da sabedoria e da paciência. Vi uma fadiga profunda. A fadiga de quem carrega um segredo pesado por tempo demais e começa a sentir o alívio possível de dividir o peso. Senta bem, ela disse. Sentei. Ela colocou a xícara na mesa, endireitou as costas o quanto o corpo deixava. E começou a falar com uma voz que era mais lenta do que o normal, mais cuidadosa, como quem escolhe cada palavra antes de soltá-la. Essa terra, ela disse, foi comprada pelo meu marido em 1963. Antônio. Você não chegou a conhecer. Morreu antes do Renato casar. Era um homem que não sabia falar de amor, mas sabia construir.
Comprou essa terra com o dinheiro de 10 anos de trabalho em fazenda de outro. Pagou tudo, registrou tudo. Ela fez uma pausa. E quando ele morreu, deixou um documento, feito em cartório, assinado por 2 testemunhas. Eu a ouvia sem respirar. Esse documento diz que essa propriedade, a terra, a casa, tudo, passa para o filho mais velho na morte dele. Filho mais velho era o Renato. Ela me olhou. E na morte do Renato, passa para a família direta dele. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela casa. Era o silêncio de uma informação pousando. Essa terra, eu disse devagar, testando o peso das palavras. É minha? É sua? É dos seus filhos? Ela respondeu sem hesitar. Sempre foi. Eu só não sabia como te dizer, porque não sabia quem você era de verdade. Se você era alguém que ia aparecer, pegar o papel e sumir. Ela me olhou com aqueles olhos fundos. Mas vi quem você é, vi como você trabalha. Vi como você olha para as crianças. Vi como você cuidou da minha perna sem eu pedir. Eu estava com as mãos planas sobre a mesa. Precisava de superfície sólida. Por que o Renato nunca me falou? Eu perguntei. E minha voz falhou no meio da frase. Porque ele tinha vergonha dessa vida. Ela disse com a tristeza simples de quem faz paz com a verdade há muito tempo. Porque ele queria te dar o mundo e tinha medo que uma terra velha no interior parecesse pouco. Porque era orgulho e era burrice e era amor mal traduzido. Ela suspirou. Homem que não aprendeu a falar acaba calando as coisas erradas. Eu fiquei olhando para a mesa por um longo momento. 2 anos. 2 anos de dívida, de porta fechada, de filho com fome, de estrada de terra à noite com criança no colo. 2 anos que poderiam ter sido diferentes se uma conversa tivesse acontecido. Eu poderia ter ficado com raiva. E fiquei. Por alguns segundos, uma raiva quente e justa atravessou meu peito como brasa. Mas então, eu pensei no Renato com 20 e poucos anos, saindo daquela casa com vergonha no bolso e sonho na cabeça, tentando construir algo diferente do que havia tido, não sabendo que o que havia tido era mais valioso do que estava deixando para trás. E a raiva foi ficando mais mole. Não sumiu, mas foi ficando mais mole. O documento está no baú, eu disse. Está, com o registro do cartório. Tudo em ordem. Ela me olhou. É seu, Maria. Só precisa de um advogado para transferir o nome. E eu... Ela fez uma pausa e pela primeira vez eu ouvi uma fragilidade real na voz dela. Eu não vou durar tempo suficiente para resolver isso sozinha. O que ela estava dizendo por baixo das palavras eu entendi sem que ela precisasse explicar. Ela havia esperado por alguém de confiança para passar essa terra adiante. E agora eu havia chegado. Não por acaso. Ela não acreditava em acaso. Eu aprenderia isso depois. Mas porque era assim que as coisas precisavam se resolver. Eu levantei da cadeira, fui até ela e fiz algo que não havia planejado. Me abaixei, peguei as mãos dela entre as minhas, aquelas mãos trêmulas e frias e cheias de tempo, e fiquei assim por um momento. Eu vou cuidar da senhora, eu disse, e vou cuidar dessa terra. E quando o Lucas e a Isabela crescerem, eles vão saber de onde vieram. Ela não respondeu. Mas os dedos dela apertaram os meus. E aquilo era mais do que palavra. Naquela noite, deitada entre meus filhos no colchão que já havia se tornado familiar, eu fiquei de olho aberto no teto de madeira escura por um longo tempo. Havia um documento num baú de madeira naquela casa. Um documento que colocava chão embaixo dos meus pés de um jeito que eu ainda não sabia processar completamente. Não resolvia tudo de uma vez. Ainda havia burocracia, ainda havia trabalho, ainda havia a saúde de Dona Dolores se deteriorando e a roça que precisava de tempo para produzir e os meus filhos que precisavam de escola e de futuro. Mas havia algo. Pela primeira vez em 2 anos e 4 meses, havia algo. Não era o fim do sofrimento. Era o começo de uma possibilidade. E às vezes é isso que basta para segurar a pessoa de pé. Não a solução inteira, só a possibilidade. Fechei os olhos. E dormi sem acordar uma única vez até o amanhecer.
Continua no capítulo 4. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa história não é só da Maria. É de todo mundo que um dia ficou segurando algo que pertencia a ele sem saber. Comenta aqui. O que você descobriu tarde demais ou na hora certa? Continue 0029, capítulo 4. Quando a terra aprende o nome de quem a trabalha. Existe uma diferença entre trabalhar uma terra que é de outro e trabalhar uma terra que é sua. Eu não sabia dessa diferença até aquela manhã seguinte, quando acordei antes do sol, pela primeira vez, não por ansiedade, não por pesadelo, não pelo coração disparado procurando perigo no escuro, mas por uma coisa estranha e quase esquecida que demorei alguns segundos para identificar. Era vontade, simples assim. Vontade de levantar, vontade de ir, vontade que não vinha do medo de ficar parada, mas do desejo genuíno de mover, de construir, de colocar as mãos em algo e ver resultado. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso que precisei ficar deitada um momento só reconhecendo a sensação, como quem encontra uma roupa velha no fundo do armário e precisa de um segundo para lembrar que ela era sua. Me levantei sem fazer barulho. O Lucas e a Isabela ainda dormiam. A Isabela de bruços, com os braços abertos, como se estivesse abraçando o colchão inteiro, aquele abandono gostoso de criança que dorme sem vigilância. O Lucas de lado, uma mão embaixo do rosto, a respiração lenta e funda. Fiquei olhando para ele por um momento, para aquele rosto de 8 anos, que no sono voltava a ser só de 8 anos, sem o peso que ele carregava acordado, e senti uma coisa que era simultaneamente amor e promessa. Você vai ter mais do que isso, eu pensei, olhando para ele. Eu vou garantir. Não era arrogância, era decisão. Tem uma diferença enorme entre as duas. Naquela manhã eu fui para a roça com outro olhar. Não era mais terra de ninguém que eu estava limpando por gratidão. Era terra minha que eu estava acordando. E o corpo sente essa diferença mesmo quando a cabeça ainda está tentando acreditar. A enxada parecia mais leve, o sol parecia mais suportável, o cansaço que vinha depois tinha outro sabor. Trabalhei por 3 horas antes de o Lucas aparecer. Ele chegou com a Isabela dessa vez, o que era novidade. Isabela não havia mostrado interesse pela roça até então. Ela era mais da cozinha, mais de ficar do lado de Dona Dolores, aprendendo o nome das ervas e ajudando a separar o feijão com aquela seriedade cômica de criança que está convencida de que está fazendo algo extremamente importante. Mas naquela manhã ela veio. Com as sandálias no pé errado, o cabelo ainda despenteado do sono, segurando na mão um galho fino que ela havia encontrado no caminho e que claramente havia decidido que seria sua ferramenta de trabalho. Eu também vou plantar, ela anunciou, com a soberania de quem não está pedindo permissão. Eu olhei para o Lucas. Ele deu de ombros com aquela expressão de irmão mais velho que já aprendeu que não adianta argumentar. Vem então, eu disse, e os 3 trabalhamos juntos naquela manhã. Não foi eficiente. Isabela plantou o galho dela no meio da terra revolvida com toda a convicção, e depois ficou esperando que crescesse imediatamente. E quando não cresceu em 30 segundos, ela decidiu que preferia procurar minhocas. Lucas trabalhou de verdade, como sempre, mas de vez em quando eu o via pausar e olhar para o horizonte com aquela expressão distante que eu havia aprendido a reconhecer. Ele estava pensando em algo, processando algo, e eu sabia que quando estivesse pronto, ele falaria. Falou na hora do almoço. A gente estava sentado debaixo da mangueira que ficava na divisa da roça, comendo o pão com queijo que Dona Dolores havia mandado com a Isabela numa cestinha de vime com toda a solenidade de um ritual. Isabela já tinha acabado o dela e estava deitada na grama olhando as nuvens. Lucas segurava o pão sem comer, olhando para a terra que a gente havia trabalhado naquela manhã. Mãe, ele disse. Fala, essa terra é nossa de verdade? Eu pausei. Havia me perguntado quando teria essa conversa, como teria, o quanto eu contaria para ele.
Lucas tinha 8 anos, mas havia vivido o suficiente nos últimos 2 para merecer verdade, não versão infantilizada. Eu disse, tem um documento que prova. Do bisavô, que você nunca conheceu, que comprou essa terra com muito trabalho e deixou registrado que passaria para o seu pai, e do seu pai para nossa família. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Por que a gente não sabia? Porque seu pai não contou. Mantive a voz estável. Ele tinha os motivos dele. Não foram os melhores motivos, mas eram os dele. Lucas olhou para a terra. Mas agora é nossa. Agora é nossa. Ele assentiu. Mordeu o pão. Mastigou devagar. E então disse uma coisa que me atravessou de um jeito que eu não esperava. Então, eu posso plantar uma árvore? Olhei para ele. Para quê? Ele encolheu levemente os ombros, um gesto raro nele, um gesto de criança. Para quando eu crescer, ela já está grande. Pausa. E para saber que a gente ficou, eu fiquei olhando para o meu filho por um longo momento. Para saber que a gente ficou. 8 anos. Esse menino de 8 anos havia entendido algo que eu ainda estava aprendendo, que pertencer a um lugar não é só ter o nome num documento, é deixar raiz, é plantar algo que vai durar mais do que você, é dizer, com ato e não com palavra, que você não está de passagem, que você chegou, que você ficou. Pode plantar, eu disse, e minha voz falhou levemente no fim, mas eu deixei. Foi na 3ª semana que o vizinho apareceu pela primeira vez. Eu o havia notado antes, uma figura distante na estrada de terra, sempre na hora que eu estava na roça, sempre parado por um momento antes de continuar. Nunca havia chegado perto, nunca havia falado. E eu, que havia aprendido a desconfiar de atenção não solicitada, havia fichado aquela presença como algo a observar, mas não a provocar. Mas naquela tarde, ele parou na porteira. Era um homem de uns 50 anos, difícil de precisar a idade, porque o sol e o trabalho de roça fazem com o rosto o que fazem, curtindo, marcando, aprofundando cada linha. Chapéu de palha, camisa xadrez desbotada, aquele jeito de se mover devagar que não é preguiça, mas é economia. Quem trabalha muito, aprende a não desperdiçar movimento. Boa tarde. Ele disse, do lado de fora da porteira, o chapéu na mão. Boa tarde, eu respondi sem me aproximar. Me chamo Seu Benedito. Tenho o sítio ali do lado. Ele fez um gesto vago com a cabeça. Conheci Dona Dolores faz uns 30 anos. Boa mulher. Conheceu, eu disse ainda avaliando. Vim ver se precisavam de alguma coisa. Ele disse isso olhando para o chão, não para mim. Do jeito de quem não está acostumado a oferecer ajuda e está fazendo porque precisa, não porque é fácil. Vi que estavam trabalhando a roça. Tenho algumas mudas sobrando. Tomate, quiabo, machixe, se quiser. Eu fiquei em silêncio por um momento. A desconfiança ainda estava lá, sempre estava. Mas havia algo naquele homem, na forma que ele segurava o chapéu, na forma que ele olhava para o chão, em vez de me encarar, na voz que era grossa, mas não era dura, que não ativava o alarme que 2 anos de decepção haviam instalado em mim. Por que está oferecendo? Eu perguntei diretamente. Ele levantou os olhos para mim. Não se ofendeu com a pergunta. Só pensou por um segundo. Porque Dona Dolores foi boa para minha família uma vez quando a gente não merecia. Ele fez uma pausa. E porque vi suas crianças trabalhando essa terra com você e achei que é o tipo de coisa que merece prosperar. Fiquei olhando para ele. E então abri a porteira. Seu Benedito virou presença regular naquelas semanas. Não de forma intrusiva. Ele tinha o dom raro de aparecer na hora certa e sumir antes de ser demais. Trazia as mudas que havia prometido, ajudava a instalar um sistema simples de irrigação que eu nunca teria descoberto sozinha, mostrava ao Lucas como identificar praga antes que ela se espalhasse. Falava pouco, ensinava muito e nunca, nem uma única vez, fez qualquer coisa que me fizesse sentir que eu devia algo em troca além de gratidão. Dona Dolores, quando eu mencionei ele, fez aquele sorriso pequeno e guardado
que era o máximo de expressão que ela se permitia. Benedito é bom homem, ela disse simplesmente. Só aprendeu isso tarde. Eu quis perguntar o que ela quis dizer. Mas com Dona Dolores eu havia aprendido que algumas histórias chegam no tempo delas. A saúde de Dona Dolores piorou na virada do mês. Não de repente, foi gradual como eu havia temido que fosse. A tosse ficou mais frequente, o apetite foi sumindo. As pernas que já não a sustentavam bem passaram a recusá-la quase completamente. E o trajeto do quarto à cozinha que ela fazia todo dia com dificuldade, mas com determinação, passou a precisar de apoio. Eu assumi a cozinha sem que precisasse ser pedido. E enquanto assumia a cozinha, fui entendendo que havia muito mais para assumir além dela. Os remédios que estavam acabando, a conta de luz que estava atrasada, o telhado que tinha uma telha solta que deixava entrar água quando chovia. Uma infinidade de pequenos problemas que uma pessoa saudável conseguia ignorar ou adiar e que uma pessoa doente não conseguia mais administrar sozinha. Eu fiz uma lista. Não entrei em pânico. Fiz uma lista. Isso foi novidade. A versão de mim de 3 semanas atrás teria olhado para aquela lista e sentido o chão sumir. A versão de mim daquele dia olhou para a lista e começou a colocar ordem de prioridade. Remédios primeiro. Telhado antes da próxima chuva. Conta de luz podia aguardar mais uma semana. Eu havia vendido os primeiros legumes que havíamos colhido. Pouca coisa, apenas o que estava mais adiantado na roça que seu Benedito havia me ensinado a reconhecer. Numa feira que acontecia às quintas, a alguns quilômetros dali. Não era muito dinheiro, mas era dinheiro que havia saído das minhas mãos, da minha terra, do meu trabalho. Nunca nenhum dinheiro havia pesado tão pouco na mão e significado tanto. Foi numa tarde de quarta-feira que Dona Dolores me chamou no quarto. Eu estava na cozinha preparando o caldo da janta. Ela chamou com uma voz mais fraca do que o normal, e eu fui imediatamente secando as mãos no avental, o coração já adiantando que algo havia mudado. Ela estava deitada, os cabelos brancos espalhados no travesseiro, os olhos abertos e alertas, mas o corpo claramente pesando mais do que o habitual. Do lado da cama, na cadeira de madeira que eu havia colocado ali para ficar mais fácil de ajudá-la, estava a Isabela. Minha filha de 5 anos estava segurando a mão de Dona Dolores com as 2 mãos pequenas, em silêncio, sem precisar de explicação sobre o que estava fazendo ali. Algumas crianças sabem, não aprendem, sabem. Senta aqui, Dona Dolores disse olhando para mim. Sentei na beira da cama. Ela fez um gesto lento para Isabela. Vai chamar seu irmão para brincar lá fora por um pouco, meu bem. Isabela olhou para mim. Eu assenti. Ela saiu sem drama, com aquela obediência intuitiva de criança que entende que os adultos às vezes precisam de conversa que não é para ela. Ficamos eu e Dona Dolores. Ela ficou me olhando por um longo momento, aqueles olhos fundos que pareciam enxergar em camadas. E então disse, você precisa ir ao cartório. Eu sei. Quando a senhora estiver melhor, a gente... Maria. A voz dela era firme, apesar do corpo fraco. Não espera eu melhorar. Vai logo. Eu a olhei. Entendi o que estava por baixo daquilo. Ela não estava planejando melhorar. Não do jeito que palavra melhorar significa quando a gente a usa com leveza. Ela estava administrando um tempo que sabia ser curto, e dentro desse tempo havia prioridades, e a prioridade mais urgente era garantir que o que precisava ser transferido fosse transferido, enquanto ela ainda estava ali para assinar o que precisasse ser assinado. Dona Dolores, eu disse, e minha voz foi mais suave do que eu planejei. A senhora não precisa, preciso sim, ela me interrompeu. Não com rispidez, mas com uma clareza que não comportava contradição. Fiz paz com o que vem. Não tenho medo, mas tenho responsabilidade ainda. E não vou embora sem cumprir. Fiz silêncio. Tenho um advogado na cidade, ela disse. Se chama Dr. Marcos. Já fui a ele uma vez, ele conhece essa situação. Pega o documento no baú, leva para ele, fala que é da Dolores. Vou, eu disse. Leva o Lucas.
Ela disse isso com uma especificidade que me surpreendeu. Por que, Lucas? Ela pausou, e então disse algo que ficou dentro de mim. Porque filho homem que vê a mãe resolver o que é dela, aprende que mulher resolve. E vai lembrar disso para sempre. Fiquei olhando para ela. Essa mulher velha e doente e curva, que havia aberto a porta no escuro sem fazer pergunta, que havia dado o que tinha sem calcular o que voltaria, que havia guardado um segredo pelo tempo certo e contado na hora certa. Essa mulher havia feito mais pela minha coluna vertebral em 3 semanas do que tudo o que eu havia tentado fazer por mim mesma em 2 anos. Por que a senhora fez tudo isso por mim? Eu perguntei. Precisava saber. A senhora não me conhecia. Podia ter me mandado embora. Podia ter ficado com a terra. Ela ficou quieta por um momento. Porque quando o Renato foi embora daqui, ela disse devagar, eu perdi o filho sem perder ele. Ele foi ficando distante, foi ligando menos, foi sumindo aos poucos, até que ligação virou raridade e raridade virou silêncio. Uma pausa. Mas quando você apareceu naquela porta com suas crianças, eu vi o que ele havia construído. Vi que ele havia amado alguém de verdade, do jeito torto que ele sabia. E vi que essa alguém precisava do que essa terra podia dar. Ela me olhou. Não fiz por você, fiz pela continuidade, para que o Antônio construiu não morresse com a burocracia e o esquecimento, para que virasse vida de novo. Eu estava com os olhos queimando, não deixei cair, engoli, como sempre. Mas Dona Dolores viu, e pela primeira vez ela disse, pode chorar, menina. Essa casa já aguentou o choro de muita gente, aguenta o seu também. E dessa vez eu não engoli, deixei. Não foi o choro desesperado de quem está afundando, foi o choro de quem está finalmente pisando em chão firme e percebe só nesse momento o quanto estava com medo de não encontrar. Dona Dolores não disse nada, não me consolou com palavras, só ficou ali, a mão fria e trêmula encontrando a minha, e ficou. Às vezes é só isso que precisamos, alguém que fica. Na manhã seguinte, peguei o documento no baú. Lucas veio do meu lado, sério e presente, segurando minha mão na estrada de terra, enquanto a gente esperava o ônibus que levaria até a cidade. Isabela ficou com Dona Dolores, e quando o Dr. Marcos abriu o documento, leu em silêncio, levantou os olhos para mim e disse, está tudo em ordem, senhora, é só uma questão de processo. Eu senti algo que não sabia mais que podia sentir. Segurança. Não a segurança de quem tem tudo resolvido. A segurança de quem tem direção, de quem sabe para onde está andando mesmo, que o caminho ainda seja longo. Lucas me olhou lá dentro daquele escritório pequeno e quente, com o ventilador girando no canto e a pilha de papéis na mesa do advogado, e disse baixinho, a gente vai ficar bem, mãe? Eu olhei para ele, e dessa vez, diferente de todas as outras vezes que ele havia feito aquela pergunta, com os olhos sem fazer com a boca, eu não precisei fingir a resposta. Vai, eu disse. A gente vai ficar bem. E era verdade. Pela primeira vez em 2 anos e 4 meses, era completamente verdade. Continua no capítulo 5. Essa história é sobre o que acontece quando alguém finalmente acredita em você antes de você acreditar em si mesma. Você já teve uma Dona Dolores na sua vida? Alguém que abriu a porta sem perguntar? Conta aqui nos comentários. Continue 0034, capítulo 5. O que brota depois do inverno. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar. Todo mundo fala do recomeço como se fosse um evento. Um momento específico, marcado, aquele instante cinematográfico onde a música muda e a luz bate diferente e você sente com clareza absoluta que a vida virou. E talvez seja assim para algumas pessoas. Talvez tenha gente que consegue identificar o exato segundo em que deixou de estar perdida e começou a estar encontrada. Para mim não foi assim. Para mim foi gradual, foi silencioso. Foi uma coleção de manhãs pequenas que foram se acumulando sem que eu percebesse, como a terra que vai ficando mais fofa a cada vez que você passa a enxada. Você não vê acontecer, mas um dia você coloca a mão e sente
que a resistência foi embora. Foi assim que eu percebi que estava recomeçando, não num dia específico. Numa manhã qualquer, quando acordei e fiquei alguns segundos deitado ouvindo os barulhos da casa, Isabela conversando com Dona Dolores no corredor, Lucas batendo a porta do banheiro com aquela energia de menino que não sabe fazer nada devagar, o cheiro de café vindo da cozinha, e percebi que eu estava sorrindo antes de abrir os olhos. Só isso. Um sorriso pequeno, involuntário, daqueles que o corpo dá sem pedir licença à cabeça. E eu fiquei tão surpresa com ele que abri os olhos de vez, como se precisasse verificar se era real. Era. O processo no cartório levou mais tempo do que o Dr. Marcos havia estimado inicialmente. Não por problema no documento. O documento do seu Antônio era impecável. Feito por um homem que não sabia ler muito, mas que havia aprendido que papel assinado em cartório é a única palavra que o mundo não consegue negar. O atraso foi burocrático, aquele tipo de demora que não tem rosto nem culpado, só um acúmulo de protocolos e filas e carimbos que precisam ser dados em ordem específica por pessoas específicas que só trabalham em horários específicos. Voltei ao escritório do Dr. Marcos 4 vezes naquele mês. Cada vez eu ia com Lucas, como Dona Dolores havia pedido. E cada vez eu observava meu filho naquele ambiente, sentado na cadeira de couro gasto da sala de espera, lendo as placas na parede com aquela atenção aplicada de quem está arquivando informação, fazendo perguntas ao Dr. Marcos com uma seriedade que fazia o advogado franzir levemente o sobrolho antes de responder, como se estivesse falando com adulto. Porque Lucas merecia ser respondido como adulto. Ele havia crescido rápido demais para merecer menos. Na terceira visita, no caminho de volta, ele perguntou: "Mãe, quanto tempo leva para virar advogado?" Eu olhei para ele de lado. Uns 6, 7 anos depois que terminar o colégio. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a estrada. Porque é importante, ele disse simplesmente. Saber de papel, saber de direito. Uma pausa. A gente podia ter perdido essa terra só porque não sabia. Eu fiquei quieta, porque ele estava certo. E porque havia algo naquele momento, naquele menino de 8 anos, que havia começado o processo de decidir quem queria ser, que era simultaneamente a coisa mais dolorosa e a mais bela que eu havia testemunhado em muito tempo. Dolorosa porque ele não deveria ter aprendido sobre perda antes de aprender sobre sonho. Bela porque, mesmo assim, havia sonho. Você pode ser o que quiser, eu disse. E eu vou garantir isso. Ele não respondeu, mas pegou minha mão e segurou o resto do caminho. A roça foi ganhando forma naquelas semanas com uma velocidade que me surpreendia toda manhã. As mudas que seu Benedito havia trazido pegaram bem na terra que havíamos preparado, e havia algo quase milagroso em ver aqueles primeiros brotos verdes furando a superfície da terra escura. Aquela insistência vegetal, aquela recusa em não existir, aquele empurrar para cima que a semente faz no escuro sem saber se vai encontrar luz do outro lado e empurrando mesmo assim. Eu me identificava com aquilo de um jeito que não precisava de explicação. Seu Benedito aparecia 2 vezes por semana. Trouxe um enxerto de limão que ele disse que era da planta mais antiga do sítio dele, plantada pelo pai dele décadas atrás. Disse que limão velho dá fruto bom, que tem coisa que melhora com o tempo em vez de piorar. Disse isso olhando para a terra, não para mim, mas eu entendi que não estava falando só de limão. A Isabela havia adotado um trecho específico da roça como seu. Era um quadrado pequeno, demarcado por gravetos, que ela havia fincado com toda a solenidade de uma cerimônia oficial, onde ela havia plantado, com orientação séria do seu Benedito e supervisão cética do Lucas, um pé de manjericão, 2 pés de cebolinha e uma coisa que ela chamava de flor, mas que seu Benedito identificou discretamente para mim como provavelmente um mato. Eu não disse nada. Deixei o mato crescer. Porque Isabela ia àquele quadrado todo dia, de joelhos na terra,
conversando com as plantas, com aquela convicção de 5 anos de que as coisas crescem melhor quando a gente fala com elas. E havia algo naquilo que eu não ia interromper por nada. Lucas plantou a árvore dele. Uma muda de mangueira que seu Benedito havia trazido numa lata enferrujada, enrolada em jornal úmido. Lucas escolheu o lugar com uma deliberação que durou 2 dias inteiros. Andou pelo terreno, mediu com os próprios passos, consultou seu Benedito sobre sol e sombra e distância da cerca. E então plantou com aquele cuidado de quem está fazendo algo que vai durar. Quando terminou, ficou olhando para a muda por um longo momento. Depois olhou para mim. Quando eu voltar aqui com meus filhos, ele disse, ela vai estar grande. Eu não consegui responder. Só coloquei a mão na cabeça dele e deixei ali. Quando eu voltar aqui com meus filhos, esse menino que havia aprendido a não fazer planos porque os planos eram perigosos, havia feito um plano que atravessava décadas, havia colocado raiz com as próprias mãos e se visto voltando para ela depois de uma vida vivida. Era a coisa mais esperançosa que eu havia ouvido em muito tempo. Dona Dolores foi piorando. Não tem jeito bonito de dizer isso. Foi piorando. O corpo foi cedendo com aquela lentidão que é ao mesmo tempo misericordiosa e cruel. Misericordiosa porque dá tempo, cruel porque o tempo que dá é preenchido de despedida antecipada, de cada dia sendo um pouco menos do que o anterior, de aprender a encontrar a pessoa que você ama nos espaços cada vez menores que ela consegue habitar. Ela passou a ficar mais no quarto, mas o quarto não ficou triste. Eu fiz questão disso. Abri a janela de manhã para entrar luz e ar e o cheiro da terra úmida depois da irrigação. Pendurei um ramo de alecrim seco no canto. Ela havia me ensinado o nome de cada erva naquela casa. E o alecrim, ela disse que era para memória, para que a gente lembrasse do que importava. Coloquei uma cadeirinha pequena do lado da cama para Isabela, que continuava indo lá todo dia sem que ninguém pedisse, sentando e contando para Dona Dolores sobre as plantas com um nível de detalhe e entusiasmo que eu observava pela porta às vezes e precisava me morder por dentro para não chorar. Dona Dolores ouvia tudo, com os olhos fechados às vezes, quando o cansaço pesava mais, mas ouvia. E, de vez em quando, dava aquele sorriso pequeno e guardado, que era o máximo que ela se permitia, e que eu havia aprendido a reconhecer como a versão dela de alegria plena. Numa tarde, sentei do lado dela enquanto Isabela dormia, e Lucas estava com seu Benedito na roça. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela disse, sem abrir os olhos, "Você está diferente." "Diferente como?" "Menos pesada." Uma pausa. "Você chegou aqui carregando o mundo inteiro num ombro só." Ela abriu os olhos devagar e me olhou. "Ainda está carregando muito, mas mudou o jeito. Está carregando com as 2 mãos agora. Está melhor distribuído." Fiquei olhando para ela. "A senhora me ensinou isso," eu disse. "Não ensinei nada." Ela disse isso com firmeza gentil. "Só abri a porta. O resto foi você. A senhora não sabe o quanto aquela porta..." "Sei." Ela me interrompeu suavemente. "Mas você também não sabe o quanto você. Essa é a parte que você precisa aprender ainda." Ela fechou os olhos de novo. "Você fica dando crédito para tudo e para todos, menos para você mesma. Precisa parar com isso. Precisa aprender a se ver." Fiquei quieta, porque ela estava certa. Eu havia passado 2 anos culpando a minha sorte, a minha situação, o destino. E nos últimos meses havia passado a ser grata às pessoas que haviam ajudado. Dona Dolores, seu Benedito, o Dr. Marcos. Mas em nenhum momento havia parado para reconhecer o que era meu, o que eu havia feito. A mulher que havia caminhado horas na estrada escura e ainda assim batido na porta, que havia aceitado o trabalho em vez da esmola, que havia feito a lista em vez de entrar em pânico, que havia levado o filho ao cartório para que ele visse. Essas eram minhas. Ninguém podia me dar o crédito por elas, e eu havia esquecido de pegá-lo. "Eu estou aprendendo," eu disse por fim. Ela assentiu, os olhos fechados. "Isso é o suficiente." O documento saiu numa quinta-feira de manhã.
O Dr. Marcos ligou no celular velho que seu Benedito havia me emprestado. Aquele tijolão que só funcionava quando queria, mas que naquele dia funcionou. E disse com aquela voz profissional que não deixa transparecer emoção, mas que eu ouvi embaixo dela. Senhora Maria, a transferência foi concluída. A propriedade está registrada em seu nome e de seus filhos. Eu estava na cozinha quando recebi a ligação. Fiquei parada por um momento depois de desligar. A panela estava no fogo. O feijão borbulhando. A luz da manhã entrando pela janela e cortando a mesa em diagonal, dourada e concreta. O barulho das crianças lá fora, Lucas falando alguma coisa em voz alta que eu não entendi e Isabela respondendo com aquela gargalhada dela que parece maior do que o corpo. Essa terra é minha, essa casa é minha, esse cheiro de feijão e alecrim e terra molhada é meu. Esse barulho de crianças rindo é meu. Esse futuro incerto e trabalhoso, e cheio de manhãs antes do sol, e calos nas mãos, e contas para pagar, e burocracia e tudo mais, esse futuro é meu. Não é o futuro que eu havia planejado. Não é o futuro que eu havia sonhado quando era jovem. E o mundo ainda parecia uma promessa aberta. É mais difícil do que aquele sonho. É mais áspero. É mais suado. Mas é completamente, irredutivelmente meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo dele. Eu fui até a janela. Apoiei as mãos no parapeito e olhei para a roça. A terra que havia começado como mato fechado e que agora tinha fileiras, tinha ordem, tinha brotos verdes e a muda de mangueira do Lucas no canto e o quadrado de gravetos da Isabela com o manjericão crescendo e o mato que eu não tinha coragem de arrancar. Fiquei assim por um longo momento e então chamei meus filhos. Lucas, Isabela, 2 barulhos de passos na terra. 2 rostos aparecendo na janela, corados de sol, com aquela expressão de criança que foi interrompida no meio de algo importante. "O quê?" Lucas perguntou. Eu olhei para eles por um segundo. "Essa terra é nossa", eu disse. "Oficial. Saiu hoje." Lucas ficou me olhando. Isabela, que não entendia completamente o que significava, mas entendia o suficiente pelo meu rosto, começou a bater palma. Lucas não bateu palma. Ficou quieto por um momento, aquele processamento interno que era tão dele, e então disse, com uma voz que era grave demais para 8 anos, mas que era completamente autêntica. "A gente construiu certo então. Construiu certo. Não ganhou. Não teve sorte. Construiu certo." Aquele menino de 8 anos havia entendido algo que leva a vida inteira para aprender, que as coisas boas que ficam não são as que caem do céu, são as que você levanta com as próprias mãos, tijolo por tijolo, manhã por manhã, mesmo quando as mãos estão doendo e a chuva está caindo e você não tem certeza se o que está construindo vai ficar de pé. Elas ficam. Quando você constrói certo, elas ficam. Fui contar para Dona Dolores. Entrei no quarto com o coração cheio daquele jeito que transborda pelos olhos, sem pedir licença. Ela estava deitada, os olhos abertos, olhando para o teto com aquela atenção de quem está vendo algo que os outros não veem. Sentei na beira da cama. "Saiu", eu disse. Ela não disse nada, mas virou o rosto para mim. E naqueles olhos fundos e cansados e vivos, naqueles olhos que haviam visto décadas e perdas e amores e invernos, eu vi uma coisa que ela raramente mostrava: paz. Não a paz de quem desistiu, a paz de quem terminou, de quem chegou no fim de uma tarefa longa e pode sentar e dizer sem vaidade e sem falsa modéstia: "Eu fiz o que precisava ser feito." "Bem", ela disse. Só isso. Peguei a mão dela. E ficamos assim por um tempo longo, ela olhando para o teto e eu olhando para ela, o barulho das crianças chegando lá de fora como um som de vida que enchia o quarto de um jeito que nenhuma palavra conseguiria. Não precisava de palavra, já estava tudo dito. Naquela noite, sentada no batente da porta dos fundos com uma xícara de chá nas mãos, olhando para o céu, cheio de estrelas que a ausência de luz elétrica no interior deixa ver com uma clareza que a cidade nunca permite, eu pensei no Renato.
Pensei nele sem a raiva que havia ficado por um tempo, sem o ressentimento das dívidas escondidas e das conversas que não aconteceram. Pensei nele com aquela tristeza limpa de quem já fez paz, não com o que aconteceu, mas com o fato de que aconteceu, e não pode ser desfeito, e que a vida não é o que você planejou, é o que você faz com o que sobrou do plano. Ele havia sido imperfeito, havia calado o que não deveria ter calado, havia fugido do que não precisava ter fugido, mas havia amado, do jeito torto que ele sabia, como Dona Dolores havia dito. E havia deixado, sem saber que estava deixando, um caminho de volta para algo que eu nunca havia tido. Chão, terra, raiz. Obrigada, eu pensei, para ele e para o céu, e para ninguém específico. Mesmo assim, obrigada. Uma estrela cruzou o céu de uma ponta à outra, rápida, luminosa, e então sumida. Eu sorri. E fui dormir com o coração mais leve do que ele havia estado em 2 anos, 4 meses, e todas as noites impossíveis que havia entre um número e outro. Amanhã tinha trabalho. Sempre teria trabalho, mas agora o trabalho tinha sentido. E sentido eu havia aprendido naquelas semanas. É o que transforma esforço em construção. É o que transforma sobrevivência em vida. Continua no capítulo 6, o capítulo final. Você chegou até aqui. Isso não é por acaso. Essa história tocou em algo seu. Eu sei. Comenta aqui o que você está construindo, mesmo que ainda esteja no meio do mato, mesmo que ainda não dê para ver o broto. Porque quem planta com sentido, colhe. Sempre ponto continue 0039, capítulo 6. O que fica depois que tudo passa. Dona Dolores foi embora numa manhã de sábado. Não foi dramática. Não foi com choro e desespero e aquele barulho todo que a morte às vezes traz quando pega de surpresa. Foi do jeito que ela havia vivido, com dignidade quieta, com a própria ordem, sem fazer mais alarde do que o necessário. Como se até o fim ela soubesse exatamente o que estava fazendo e houvesse escolhido fazer daquele jeito. Na noite anterior, ela havia pedido que eu ficasse. Não com palavras. Ela já não tinha muita voz naqueles últimos dias. O corpo havia ido economizando energia de um jeito que era ao mesmo tempo assustador e sereno. Pediu com a mão. Estendeu os dedos finos e frios na direção da minha mão e eu entendi e puxei a cadeirinha do lado da cama e fiquei. As crianças dormiam no quarto ao lado. E eu e Dona Dolores ficamos acordadas boa parte daquela noite em silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio, que está cheio de coisas que não precisam de palavra, porque já foram ditas de todos os jeitos que importam, em cada manhã de mingau partilhado, em cada curativo trocado sem ser pedido, em cada vez que ela disse, pode chorar, e eu chorei, em cada vez que ela disse, você consegue, e eu acreditei um pouco mais. Por volta das 3 da manhã, ela disse, com aquela voz que era quase sussurro, você sabe o que está fazendo agora. Não era pergunta. Sei, eu disse. E seus filhos vão saber também. Vão. Ela ficou quieta por um momento. A respiração dela era lenta e funda, com aquele espaço entre uma e outra que vai ficando maior quando o corpo está se despedindo aos poucos. Maria, ela disse, estou aqui. Não esquece de se ver. Uma pausa longa. Você fica muito boa em enxergar todo mundo. Aprende a te enxergar também. Apertei a mão dela. Não vou esquecer, ela assentiu e fechou os olhos. Ficou respirando por mais algumas horas, devagar, devagar, enquanto o céu lá fora foi passando do preto pro roxo escuro pro azul cinza da madrugada que vai cedendo. Eu fiquei do lado o tempo todo, com a mão na dela, sentindo o calor ir diminuindo lentamente como brasa que vai apagando. Não de um sopro, mas aos poucos, com aquela despedida gradual que é mais difícil e mais gentil ao mesmo tempo. Quando o sol bateu pela primeira vez na janela do quarto, ela havia ido, sem barulho, sem luta, com a mesma simplicidade com que havia aberto a porta naquela noite escura. Sem fazer mais do que o necessário, sem economizar no que importava.
Eu fiquei sentada por um longo momento, com a mão ainda na dela, que havia ficado fria, mas que eu não conseguia largar ainda, porque largar era confirmar, e confirmar levava 1 segundo a mais do que eu tinha naquele instante. Depois respirei fundo. Chamei os filhos. Lucas entendeu de imediato. Entrou no quarto, olhou para Dona Dolores, olhou para mim e não disse nada. Veio e ficou ao meu lado com aquela presença sólida que era tão dele, aquele jeito de ocupar o espaço do lado da mãe como se fosse o lugar mais natural do mundo, como se ele houvesse decidido desde sempre que era ali que ficaria quando as coisas pesassem. Isabela demorou mais para entender. Ficou na porta do quarto olhando, com aquela expressão de criança que percebe que algo mudou, mas ainda está tentando montar o quebra-cabeça. Depois olhou para mim com os olhos grandes e disse com uma voz pequenininha: "Ela foi? Foi", eu disse. "Para onde?" Eu pensei por 1 segundo. "Para um lugar onde não dói mais", eu disse. "Onde as pernas não reclamam e o coração não cansa." Isabela ficou pensando. Ela vai sentir falta das plantas? Precisei morder o lado de dentro da bochecha. Ela vai olhar para as plantas daqui de onde ela for, eu disse. E vai ficar feliz de ver que você está cuidando. Isabela assentiu, com aquela seriedade de 5 anos, que às vezes é mais profunda do que qualquer coisa que adulto consegue produzir. "Então eu vou cuidar bem", ela disse, e foi para o quintal. Eu ouvi, pela janela aberta, o barulho dos passos dela na terra, indo até o quadrado de gravetos, ajoelhando, conversando com as plantas com aquela voz baixinha que ela usava, como se as plantas precisassem de calma para ouvir. E eu me permiti sorrir no meio da dor. Porque é isso que as crianças fazem. Quando você as cria com amor suficiente, elas encontram o jeito delas de honrar o que foi. E o jeito de Isabela era cuidar do que Dona Dolores havia ensinado a cuidar. Era continuidade. E continuidade é a forma mais bonita de saudade. Seu Benedito apareceu naquela tarde. Não sei como ele soube. Talvez o interior tenha esse jeito próprio de transmitir notícia no ar, daquela forma silenciosa de comunidade que a cidade perdeu e que o interior ainda guarda em alguns lugares. Ele apareceu na porteira com o chapéu na mão, como sempre, e com uma expressão que era o máximo de luto que um homem daquele tipo conseguia mostrar sem se quebrar. Ficamos do lado de fora por um tempo. Ele falou de Dona Dolores, do jeito que homem do interior fala de perda, com economia de palavra e excesso de verdade. Disse que ela havia sido a mulher mais justa que havia conhecido. Disse que quando ele havia passado pelo pior da vida, anos atrás, ela havia feito algo pequeno que havia mudado o rumo de tudo, e que ele havia passado os anos seguintes tentando devolver isso para o mundo de alguma forma. Disse que talvez fosse por isso que havia aparecido na porteira com as mudas de tomate aquela tarde. Ela escolheu bem, ele disse, olhando para a roça, deixando para você. Não deixou, eu disse. Ela me devolveu o que sempre foi meu. Tem diferença. Ele me olhou e assentiu com aquele movimento lento e profundo de quem entendeu algo importante. O enterro foi simples. Dona Dolores não havia deixado instruções escritas sobre isso, mas havia deixado algo melhor. Havia sido tão consistente em vida sobre o que valorizava que não havia dúvida sobre o que ela queria. Sem ostentação, sem longa cerimônia, com as pessoas que a conheciam de verdade, não as que apareceriam por obrigação social. Foram poucas pessoas, mas eram as certas. Seu Benedito. O Dr. Marcos, que fechou o escritório naquela manhã e foi sem que ninguém pedisse. 2 mulheres de idade que haviam sido vizinhas dela décadas atrás e que apareceram de lenço na cabeça e rosário na mão com aquela presença firme de quem sabe que acompanhar é sagrado. Um rapaz jovem que eu não conhecia e que ficou do lado de fora durante toda a cerimônia, o chapéu na mão, e que depois eu soube que era neto de alguém que Dona Dolores havia ajudado em tempo de seca há mais de 20 anos, e que o avô havia contado a história até o fim da vida. Assim funciona o bem que não pede retorno. Ele não some, ele circula.
Volta em formas que você não reconhece imediatamente, mas que são dele. Aquele rapaz de chapéu na mão do lado de fora era o bem do Antônio voltando, era o bem da Dolores multiplicado. Era a prova de que o que você planta com intenção boa não morre com você. Lucas ficou do meu lado durante tudo. Isabela segurou minha mão e ficou olhando para o caixão com aquela atenção concentrada de criança que está gravando, que está arquivando, que vai carregar aquilo por muito tempo, mesmo sem saber ainda o que vai fazer com ele. Quando foi hora de ir embora, ela virou para mim e disse: "Mãe, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela." Eu me abaixei até o nível dos olhos dela. "Como ela como? Que abre a porta." Ela disse simplesmente: "Para quem precisa." Fiquei olhando para minha filha de 5 anos. Para aquela menina que havia chegado exausta no colo de uma mãe, exausta numa estrada escura, que havia dormido o sono pesado de quem não tem mais reserva, que havia acordado numa casa estranha e encontrado uma velha de olhos fundos e havia simplesmente decidido amá-la. "Você já é," eu disse, e abracei ela com os 2 braços. Ali, do lado daquela cova recém-fechada, com o cheiro de terra e alecrim no ar e o sol de fim de tarde dourando tudo. Os meses que vieram foram de trabalho. Não vou romantizar. Não vou dizer que depois da dor veio a paz completa e que a vida ficou fácil e que cada manhã era uma bênção cor-de-rosa. Não foi assim. Nunca é assim. Foi trabalho. A roça que havia começado como mato virou produção real. Não grande, não imediata, mas consistente. Aprendi o ritmo da terra com a paciência de quem não tem alternativa a não ser aprender, que é o tipo de aprendizado mais honesto que existe. Aprendi que a terra não obedece pressa, que ela tem o próprio calendário, que você pode trabalhar com ela, mas não pode forçá-la, e que quando você respeita esse tempo, ela te dá de volta mais do que você plantou. Seu Benedito me ensinou a plantar por estação. Me ensinou a guardar semente, aquele gesto antigo e sábio de separar o melhor do que você colheu para garantir o próximo plantio, de nunca comer tudo, de sempre guardar o suficiente para o recomeço. Há uma filosofia inteira nesse gesto que vai muito além da roça. Comecei a vender na Feira das Quintas. Primeiro com timidez, aquela voz baixa de quem ainda não acredita que o que tem vale o preço que está pedindo. Depois, com mais firmeza, quando vi que as pessoas voltavam, quando uma senhora me parou no 3º mês e disse que o tomate que eu vendia tinha gosto de tomate de verdade, daquele que ela não encontrava mais, e quis saber se eu tinha mais. Havia algo naquele comentário simples que me endireitou por dentro de um jeito que nenhum elogio elaborado teria conseguido. Meu tomate tinha gosto de tomate de verdade. Eu havia feito isso. Com essas mãos que haviam segurado crianças na estrada escura, que haviam batido em portas sem saber se abriria, que haviam empunhado enxada em terra compactada e resistente. Essas mãos haviam feito tomate com gosto de tomate. Era pequeno, era enorme. Lucas começou a estudar com uma determinação que me assustava às vezes pela intensidade. Havia uma escola a alguns quilômetros, ônibus escolar que passava de manhã e devolvia na tarde. Ele ia todos os dias com a mochila nas costas e aquela expressão de missão que havia substituído permanentemente a leveza de antes. Mas havia uma diferença que eu fui notando aos poucos. A seriedade dele não era mais pesada como havia sido no tempo mais difícil. Era focada, tinha direção. Um dia eu abri a mochila dele para guardar o lanche e encontrei um caderno que não era do colégio. Era um caderno que ele havia comprado com o dinheirinho que eu havia começado a dar pela ajuda na roça. Uma prática que seu Benedito havia sugerido, dizendo que criança que aprende que trabalho tem valor, aprende a valorizar o trabalho. No caderno, com a letra miúda e inclinada, que era idêntica à do bisavô que ele nunca havia conhecido, ele havia escrito, no alto da primeira página, coisas que eu preciso aprender. E embaixo, uma lista. Direito de propriedade. Como funciona cartório? Como plantar por estação? Como calcular quanto custa produzir antes de calcular quanto vale vender?
o nome das ervas que Dona Dolores havia ensinado a Isabela e que Lucas havia arquivado observando de longe. Uma lista de livros que o professor havia mencionado e que ele havia anotado para pedir emprestado na biblioteca da cidade. Fiquei olhando para aquele caderno por um longo momento e então o coloquei de volta no lugar exato onde havia encontrado, com o mesmo cuidado de quem está manuseando algo sagrado. Porque Isabela cresceu com a terra. Não tem outra forma de descrever. Ela e a roça foram crescendo juntas naqueles meses, numa relação de mútua dependência que eu observava com aquele amor específico de mãe que descobre o filho, que vê a criança encontrar a coisa que é dela e reconhece que aquilo sempre esteve lá, esperando só o lugar certo para aparecer. Ela sabia o nome de tudo que crescia, não só da roça, das plantas que nasciam espontâneas na beira da cerca, das ervas que Dona Dolores havia ensinado, das flores silvestres que apareciam depois da chuva. Seu Benedito havia começado a chamá-la de botânica, com aquele humor seco e afetivo que era o jeito dele de dizer que a admirava. Ela não sabia o que era botânica, mas havia decidido que era bom, e havia adotado o apelido com o mesmo entusiasmo que adotava tudo. O mato que eu havia deixado crescer no quadrado dela floresceu. Era uma flor pequena, amarela, miúda, daquelas que a maioria das pessoas passa por cima sem ver. Mas Isabela viu. Isabela acordou uma manhã, foi para o quadrado e voltou correndo para dentro de casa, gritando que tinha flor, como se tivesse encontrado ouro. E tinha, de certa forma. Tinha a flor que ela havia plantado sem saber que estava plantando, que havia crescido sem que ninguém pedisse, que havia florescido no tempo dela e não no tempo de ninguém mais. Isso eu aprendi com minha filha de 5 anos naquele dia. Tem coisa que cresce melhor quando você não fica controlando o crescimento. Tem coisa que precisa só de terra e água e presença, não de controle. Presença. Numa tarde de domingo, quase um ano depois daquela noite na estrada escura, eu sentei no batente da porta dos fundos com uma xícara de chá nas mãos. A roça estava verde à minha frente. A mangueira do Lucas, que havia crescido mais do que eu esperava naquele primeiro ano, com aquela pressa de planta jovem em solo bom, estava no canto com as folhas novas brilhando. O quadrado de gravetos da Isabela havia sido expandido 3 vezes, cada expansão demarcada com a mesma solenidade cerimonial da primeira. Cheiro de terra molhada e alecrim. Sempre alecrim. Eu havia plantado muito porque Dona Dolores havia dito que era para memória, e eu queria lembrar sempre de onde havia vindo e de quem havia aberto a porta. O sol estava descendo. O céu ficando daquelas cores que só o interior sabe fazer. Laranja profundo no horizonte, roxo subindo, as primeiras estrelas aparecendo nos cantos enquanto a luz ainda não havia desistido completamente. Eu pensei na mulher que havia saído daquela estrada 1 ano atrás. Tentei me lembrar dela com clareza, a mulher de mãos roxas de tanto segurar, de voz que não conseguia mais formular o pedido, de filhos que ela carregava no colo e no lado e dentro do peito com aquele peso que é mais que físico. A mulher que havia batido 3 vezes em uma porta com o resto de força que tinha, sem saber o que estava do outro lado, sem saber que, do outro lado, estava uma velha de olhos fundos que havia guardado algo por anos, esperando por alguém de confiança para passar adiante. Eu me lembrava dela, mas não me reconhecia mais completamente nela. Não porque havia esquecido, não porque havia ficado para trás alguma lição importante que o sofrimento ensina, mas porque a mulher que eu havia me tornado não era mais definida por aquela dor. Aquela dor era parte de mim. Seria sempre porque não existe apagar, só integrar. Mas não era mais a parte maior. Não era mais o que me definia quando eu me olhava. O que me definia agora era isso. Essa terra, esses filhos, essas mãos que haviam aprendido a confiar no próprio trabalho, essa capacidade de abrir a própria porta, que eu havia descoberto que existia em mim, que havia dormido por um tempo, mas que Dona Dolores havia acordado sem fazer cerimônia, só abrindo a dela primeiro para me mostrar como se fazia.
Seu Benedito apareceu na porteira naquele fim de tarde, como sempre, com o chapéu na mão, mas dessa vez diferente. Não com muda de planta, não com ferramenta, não com desculpa de cerca ou irrigação. Dessa vez, ele ficou parado na porteira por um momento, olhando para a roça com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer como a versão dele de emoção contida. Eu me levantei e fui até ele. Ficamos do lado de fora da porteira por um momento, os dois olhando para o que a terra havia virado naquele ano. Ficou bonita, ele disse. Ficou, eu concordei. Silêncio. Maria, ele disse. E havia algo no tom que era diferente, mais cuidadoso. Tem um tempo que eu quero falar uma coisa. Eu o olhei. Ele estava olhando para o chapéu nas mãos, aquele homem que nunca sabia direito onde colocar o olhar quando o assunto saía do concreto e entrava no humano. Eu tenho cuidado desse lado aqui por muitos anos, ele disse, sozinho. Pausa. Não é reclamação. Eu escolhi isso. Mas quando vocês chegaram, ele fez uma pausa longa, e eu deixei o silêncio ficar sem pressa de preenchê-lo. A terra ficou diferente. Eu fiquei diferente. Eu fiquei quieta. Não estou falando de nada que você não queira, ele disse rápido, olhando para mim por um segundo e desviando. Só estou falando que aprendi que presença de gente boa muda o sabor das coisas. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça com aquele gesto de quem decidiu que já disse o suficiente. Isso é o que eu queria falar. Eu fiquei olhando para ele por um longo momento. Para esse homem que havia aparecido com mudas de tomate e havia ficado sem que ninguém pedisse. Que havia ensinado meu filho a reconhecer praga e minha filha a respeitar o tempo de cada planta. Que havia ido ao enterro sem ser chamado e ficado do lado de fora com o chapéu na mão, porque era o máximo de presença que sabia oferecer, mas havia oferecido inteiro. Presença de gente boa muda o sabor das coisas, eu repeti. Ele me olhou. É isso, ele disse. Obrigada, eu disse, por ter ficado. Ele assentiu com aquele movimento lento. Então virou e começou a caminhar de volta para o sítio dele, com aquela passada larga e tranquila de homem que conhece cada palmo da própria terra. Eu fiquei na porteira, olhando até ele sumir na curva da estrada. E então fui buscar meus filhos para jantar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fiz algo que não havia feito em muito tempo. Peguei um papel e uma caneta e escrevi. Não uma lista de tarefas. Não conta, não burocracia, não o pragmatismo que havia se tornado minha língua principal naquele ano de reconstrução. Escrevi uma carta para Dona Dolores. Sei que ela não ia ler. Sei que carta para quem já foi é mais para quem escreve do que para quem recebe. Mas escrevi assim mesmo, porque havia coisas que eu havia guardado que precisavam de saída. E às vezes a única saída possível é a palavra no papel. Escrevi que eu havia aprendido a me ver, que ainda estava aprendendo, que não era um processo que terminava, que havia dias que eu esquecia e voltava a encolher e a distribuir crédito para tudo, menos para mim mesma. Mas que eu havia aprendido que esquecimento não é fracasso, que é só esquecimento, e que o que importa é lembrar de volta. Escrevi que a Isabela havia falado em ser igual a ela. Escrevi que o Lucas havia plantado uma árvore para voltar com os filhos. Escrevi que a terra estava verde. Escrevi que o alecrim estava crescendo por toda parte, muito mais do que eu havia planejado, e que a casa cheirava a memória de um jeito que era ao mesmo tempo saudade e gratidão e paz. Escrevi que eu havia aberto a porta para uma mulher na feira na semana anterior. Uma mulher com olhos de quem havia pedido demais e recebido de menos, carregando uma criança no colo com aquele cansaço específico que eu reconhecia de dentro. Eu havia oferecido ajuda sem calcular o que voltaria. Ela havia recusado 2 vezes antes de aceitar, porque é assim, demora um pouco até a gente acreditar que oferenda sem armadilha existe, mas ela havia aceitado. E eu havia entendido naquele momento que Dona Dolores não havia só me dado terra e teto, havia me dado um jeito de existir no mundo.
Havia me mostrado que abrir a porta é um ato que se aprende de quem abre para você e que se transmite de quem aprendeu para quem precisa aprender, e que dessa forma o bem não morre nunca. Ele circula, ele volta, ele aparece na forma de uma mulher, numa feira que você não conhece, mas que você reconhece porque você já foi ela. Dobrei a carta. Guardei no baú de madeira escura que havia ficado no canto do quarto, do lado do documento que havia me devolvido à terra. As duas coisas juntas, o que era meu por direito e o que eu havia recebido por graça, pareciam certos um do lado do outro. Pareciam completos. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Não por ansiedade, não por pesadelo, por aquela vontade simples e persistente que havia voltado a morar em mim e que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de que eu estava viva de verdade, não só em funcionamento. Fui para a cozinha, acendi o fogão, coloquei a chaleira. E enquanto esperava a água ferver, fui até a janela e fiquei olhando para o quintal, na escuridão de antes do amanhecer. Aquela escuridão que não é ameaça, que é só o mundo descansando antes de começar de novo. Lá fora, no canto, a mangueira do Lucas era uma sombra escura contra o céu que começava a ficar levemente mais claro no horizonte. A planta que ele havia colocado ali para dizer que ficou, para marcar presença, para deixar raiz, para garantir que quando ele voltasse, com mais anos, com filhos, com a vida que ainda estava construindo dentro daquele caderno cheio de coisas que precisava aprender, teria algo esperando. Algo que havia crescido enquanto ele crescia, em solos diferentes, mas com a mesma tenacidade. Eu pensei em tudo o que havíamos passado. A estrada escura, a porta que eu não sabia se abriria, o feijão de ontem, servido sem drama, o documento no baú, a terra compactada que havia cedido à enxada, o choro que eu havia aprendido a soltar em vez de engolir, o sorriso involuntário numa manhã qualquer, a carta guardada ao lado do título de propriedade. E pensei, isso é o que a vida faz. Não poupa, não promete que vai ser fácil, não garante que a porta vai abrir, nem que vai ter feijão do outro lado se abrir, nem que o documento vai estar no baú esperando por você. Mas às vezes abre, às vezes tem, às vezes está. E quando você chega no outro lado de uma noite impossível e percebe que chegou, que está de pé, que seus filhos estão dormindo num colchão que é seu, numa casa que é sua, numa terra que é sua, você entende que a travessia valeu não apesar do sofrimento, mas através dele, que você não chegou aqui apesar de tudo que aconteceu. Chegou por causa de tudo que enfrentou. Cada porta que bateu e não abriu te ensinou a reconhecer a que abria. Cada choro engolido te deu resistência. Cada vez que você continuou, quando não tinha mais motivo para continuar, te provou que você era capaz de continuar. Você não era fraqueza disfarçada de força. Você era a força que ainda não havia encontrado o chão para se firmar. E quando encontrou o chão, quando a terra ficou embaixo dos pés de verdade, você floresceu. Não de uma vez, não perfeitamente, com erros e com dias difíceis, e com as mãos doendo e o coração ainda aprendendo a não esperar pelo pior. Mas floresceu. A chaleira apitou. Fiz o chá. Coloquei na xícara de barro que havia ficado da Dona Dolores, aquela xícara grossa e quente que guardava calor mais tempo do que as outras, como se fosse feita especificamente para quem precisa de aquecimento que dura. Voltei para a janela. O horizonte estava começando a ficar laranja. Lá fora, a terra ainda estava escura, mas já dava para ver as fileiras da roça, as formas dos brotos contra o solo, a mangueira do Lucas recortada contra o céu que clareava. Em alguns minutos o sol apareceria, como sempre aparecia, como havia aparecido em todos os dias impossíveis em que eu havia duvidado que apareceria. O sol não sabe dos seus problemas. Ele aparece assim mesmo, comprometido, constante, sem pedir que você esteja pronta para recebê-lo. E você aprende, com o tempo, a parar de ter que estar pronta e só estar, só ficar na janela com a xícara nas mãos e deixar a luz chegar. Ela chega, sempre chega. Quando o sol bateu na janela, eu ouvi o barulho de passos no corredor.
passos pequenos, rápidos, descalços no piso frio. A porta da cozinha abriu. Isabela apareceu com o cabelo do sono apontando em todas as direções, os olhos ainda semicerrados, abraçada a si mesma pelo frio da manhã. Ela me viu na janela, veio até mim sem dizer nada e enfiou a cabeça na minha barriga naquele abraço de criança que não pede licença e não precisa. Eu coloquei a mão na cabeça dela. Ficamos assim, olhando juntas para o sol que havia chegado. "Bom dia, mãe", ela disse, a voz ainda rouca de sono. "Bom dia, meu bem. Hoje eu vou regar as plantas." "Eu sei. E você vai na roça?" "Vou. E o Lucas vai ajudar?" "Quando acordar, vai." Ela assentiu com aquela solenidade satisfeita de criança que confirmou que o mundo está na ordem certa. E ficou. Do meu lado, olhando pela janela, a cabeça encostada na minha barriga, os dois olhando para a terra que era nossa. E eu pensei, eu cheguei. Não ao fim. Nunca é ao fim enquanto a gente está vivo. Mas cheguei a um lugar de onde se vê o caminho com mais clareza, onde se entende que o que ficou para trás faz parte do que se está de pé, onde se consegue olhar para frente sem que o horizonte pareça ameaça. Cheguei a mim mesma. Aquela que batia na porta errada ainda procurava. Esta que está na janela com o chá na mão e a filha encostada, e a terra verde lá fora, e o filho dormindo, e a mangueira crescendo, e o alecrim em toda parte. Esta chegou. Mensagem final. Se você leu essa história até o fim, você sabe que ela não é sobre uma mulher específica. É sobre a mulher que continua quando não tem mais razão para continuar. Sobre o filho que cresce sério demais, cedo demais, e ainda assim planta árvore para voltar. Sobre a filha que aprende a amar sem reserva e decide ser a que abre a porta. Sobre a velha que guardou o suficiente por tempo suficiente para dar a quem precisava. É sobre a porta que abre, nem sempre na primeira batida, nem sempre na segunda. Mas quando você bate com o resto que tem, sem voz, sem plano, só com o resto, às vezes ela abre. E do outro lado não tem mágica. Tem feijão de ontem e colchão velho e terra abandonada e muito trabalho pela frente. Mas tem chão. E chão é o começo de tudo. Se você está na estrada escura agora, segurando criança no colo e batendo em porta sem saber se abre, eu quero que você saiba que do outro lado pode estar a coisa que sempre foi sua e que você ainda não sabia. Continue, bata, não com força. Com o resto. O resto é suficiente. Sempre foi. Fim.